Bom dia, pessoal que está entrando no nosso webinar. Vamos aguardar 5 minutinhos, né, para que todos possam acessar e aí a gente já inicia. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal, já deu 5 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Márcia. Eu sou uma das responsáveis aqui pela folha de pagamento do Proteus. Junto comigo estão a Raquel Hager, Caio Kretzer e o Guilherme, são da área de desenvolvimento de folha de pagamento. Tem também aqui o César, que é o analista do Frame,
e a Alice, que é a organizadora aqui desse evento. É um prazer enorme estar com vocês essa manhã. Hoje a gente vai falar de Smart View de novo, né? Sei que a gente esse já é o nosso quarto evento, mas a gente sempre tem novidades aqui para contar para vocês. Alguns recadinhos importantes antes do evento começar. Os microfones estão desligados, tá? Os microfones de todos os participantes estão desligados para a gente garantir uma boa qualidade do áudio e o bom andamento da apresentação. Essa apresentação está sendo gravada, tá bom? É, as perguntas que vocês tiverem, vocês podem colocar no íconezinho que tem na parte inferior da tela, que chama Q, aí o E comercial e A, que é Q&A. E ao final da apresentação, se der tempo, a gente vai responder essas perguntas, além de responder também nesse quadrinho que tem aí, tá bom? É, a nossa agenda de hoje, ela tem a parte de introdução do Smart View, que é o César que vai explicar para a gente. Depois nós temos aqui novidades sobre a logomarca das empresas, né? Para a gente conseguir colocar dentro do Smart View. Vamos falar do gerenciador de relatórios, né? Também vamos falar da ficha financeira a partir do evento 5002, de outras novidades aí do Smart View, né, que são os relatórios de lançamentos. Ao final, vamos falar um pouco de ciclo de vida. Eu vou mostrar para vocês aonde estão as documentações importantes relacionadas ao Smart View e faremos o encerramento com algumas dúvidas respondidas ao vivo, tá bom? Então, bom evento a todos. Agora eu vou passar a palavra para o César. Obrigado, Márcia. Bom dia, pessoal. Meu nome é César, eu sou o PO do Smart View. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos fazer um geral aqui do Smart View para quem não conhece. Pode passar, por favor, Márcia? Bom, vamos começar com o que é o Smart View, né? O Smart View é uma solução independente de plataforma e linha de produto para criação e geração de relatórios e visualização e extração de dados transacionais. Essa é a descrição simples do Smart View, né? É, e aí a gente tem alguns destaques aqui, né, nessa apresentação, que são, primeiro, essa questão de ser independente de plataforma e linha de produto, né, aquela característica do Smart View ser agnóstico. Isso significa que a gente tem o Smart View não só com Proteus, a gente tem também com outras linhas de RP na TOTS, com outras soluções também. Ele é fácil de configurar, eu vou mostrar para vocês aqui, para quem não está em cloud ainda, como é que é feita a configuração. O Smart View precisa de ter uma instalação à parte, mas é bem simples de ser feita. E já adiantando, quem for cliente cloud e ainda não tem Smart View, basta solicitar via ticket para que o time de cloud possa provisionar para vocês, tá bom? Ele tem característica de ter atualização automática, então toda vez que a gente libera uma versão nova ou uma correção do Smart View. Não é necessário ter nenhuma ação, isso já vai automaticamente para o ambiente de vocês. E ele também é fácil de utilizar. Antes da gente passar para o próximo slide, eu só vou destacar mais um ponto importante também, com relação a esse ponto de dados transacionais, tá bom? O Smart View ele não visa ser uma ferramenta de análise de Big Data, aqueles análises de BI que a gente encontra por aí no mercado. Por ser uma ferramenta para visualização instantânea de dados, a gente não consegue trabalhar com dados muito grandes porque a gente começa a esbarrar em limitações de hardware, em quantidade de memória, uso de memória RAM pelo browser e tudo mais. Então, por isso que a gente coloca aqui de dados transacionais, tá bom? E aí, com relação ao fácil de utilizar, eu vou falar o porquê. A gente vem aí no próximo slide, que é a questão do conceito que a gente desenvolveu para utilizar no Smart View. Então, só para contar um pouquinho da história, né? O Smart View é uma solução relativamente nova, mas ele é uma evolução de outras ferramentas que a gente já tinha na TOTS. E essas ferramentas a gente tinha uma barreira de uso muito importante, que era o seguinte: a gente disponibilizava uma ferramenta que os usuários poderiam construir os seus relatórios, porém
para construir o relatório, necessitava que o usuário também montasse a fonte de dados desse, que fosse popular esse relatório, né? E isso exigia que os usuários conhecessem da base de dados do RP que ele iria utilizar e as tabelas, os campos, os relacionamentos para poder montar essa fonte de dados e utilizar no relatório. E a gente viu que com isso, a construção de relatórios, o uso dessas ferramentas se limitavam aos profissionais de TI ou de infraestrutura que conheciam de fato do banco de dados do RP. Então, para a gente poder melhorar isso, poder abranger os usuários que podem utilizar a ferramenta, a gente trouxe esse conceito de objeto de negócio. Que objeto de negócio nada mais é do que uma massa de dados já contextualizada para um determinado assunto, né, que qualquer usuário comum consegue elaborar um relatório ou utilizar os outros recursos do Smart View para fazer uma análise. Então, a gente vai ver aqui ao longo da apresentação do time aqui de folha de pagamento, objetos de negócio que foram desenvolvidos pela TOTOS e que vocês podem utilizar. Claro que também existe a possibilidade dos objetos de negócio serem criados por vocês, mas aí, de fato, vai exigir alguém que tenha conhecimento da base de dados, tá? Então, o coração do Smart View é objeto de negócio. Com o objeto de negócio, que é essa massa de dados contextualizada, eu consigo utilizar nos recursos do Smart View. Então, vamos falar agora quais são esses recursos. Pode passar, por favor, Márcio. A gente tem primeiro o relatório, que é o carro-chefe aí do Smart View. Então a gente tem uma ferramenta completa para design e geração de relatórios em diversos formatos. Então, se vocês quiserem apenas consumir os relatórios, vocês já podem consumir aqueles que a TOTS disponibiliza para vocês, gerar eles em PDF, XLSX, DocX, imagem, HTML, enfim, uma gama bem grande aí de opções de formatos. Mas se vocês quiserem também construir os próprios relatórios, a gente tem aí uma interface é, que permite essa construção do layout, tá? O próximo recurso que a gente tem, pode passar, Márcia? É a tabela dinâmica. A ideia da tabela dinâmica, para quem trabalha com Excel aí, é a gente correlacionar os campos que a gente tem lá no nosso objeto de negócio, né? Vamos considerar que são colunas, e aplicar funções de resumo em cima dessas correlações. Então, com isso, eu consigo rapidamente chegar numa informação que eu preciso, sem, por exemplo, elaborar um relatório, mandar um relatório. E o mais legal é que tanto a tabela dinâmica como o próximo recurso, que é a visão de dados, a gente tem uma interatividade sobre o que está sendo exibido em tela, né? Porque o relatório, ele ali é um arquivo estático, né? Depois que eu gero ele, eu não consigo interagir sobre os dados que estão. Eu consigo, no máximo, fazer uma busca ali no que tem no documento. A tabela dinâmica e a visão de dados, eu consigo manipular o que eu estou vendo em tela. Então, eu consigo aplicar filtros, reordenar minhas colunas, consigo mudar quais são as funções de resumo que eu estou utilizando, tudo isso em tempo de visualização. Então, eu tenho aqui um poder muito grande para poder interpretar e extrair os dados que eu preciso. Também tem a possibilidade de exportar para Excel. E aí a gente está na visão de dados. A visão de dados ao contrário da tabela dinâmica, né, que eu correlaciono as colunas para aplicar resumos. Na visão de dados, aí sim eu tenho mais uma visão em formato de grid. Mas mais uma vez eu tenho possibilidades aqui importantes para análise em tempo real. Eu posso também aplicar filtros, eu posso reordenar, eu posso escolher quais colunas eu quero exibir, eu posso agrupar meus dados com base em algum campo do meu objeto de negócio, consigo também aplicar funções de resumo em cima dos meus agrupamentos. Então aqui também fica algo que é bem mais ágil na hora de analisar dado, ao invés de eu imprimir um relatório, que é uma grande listagem, às vezes fica muito mais simples eu utilizar uma visão de dados, e aí eu consigo ali aplicar um filtro na hora para eu poder ver o que que eu preciso, tá? Então, esses são os três tipos de recurso que a gente tem no Smart View e eu posso utilizar qualquer objeto de negócio com eles. Então, a gente não tem mais aquela associação de uma única fonte de dados para um recurso.
Um mesmo objeto de negócio eu posso utilizar para visualizar através de um relatório, de uma tabela dinâmica ou de uma visão de dados, tá? É importante, o pessoal até colocou o alerta aqui, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar no Q&A aqui do Zoom que a gente vai respondendo ao longo da apresentação e ao final também a gente vai ter um tempo aí para poder responder. Pode passar, por favor, Márcio? Então, eu vou falar aqui um pouco mais sobre a configuração, né, instalação e configuração. Igual eu falei antes, isso aqui é para os clientes on-premise, tá? Quem for cloud, basta abrir um ticket com o time de cloud que eles vão cuidar, da instalação e provisionamento do ambiente para vocês. Então, a gente tem que fazer o download do instalador do Smart View. Na verdade, é do Smart View Agent. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. A gente tem duas possibilidades através da central de downloads da TOS. Inclusive, depois eu vou trocar essa imagem aí, porque a central de downloads melhorou muito a interface. É só entrar lá na central do cliente que vocês têm acesso. Procura lá para o Smart View. Ou também na página do TDN do Smart View a gente disponibiliza um link para fazer o download desse instalador. Então, na hora que vocês executarem o instalador, ele vai pedir um diretório para ser instalado no Smart View. A gente recomenda aí que seja numa pasta TOTOS, né, na raiz ali do diretório, no C2 pontos, né? E ele vai fazer a instalação aí, vai criar um diretório Smart View e vai fazer a instalação. E o que é instalado primeiro é esse Smart View Agent. E por que que ele é Smart View Agent? Esse Smart View Agent que é responsável pela configuração inicial do Smart View e posteriormente é responsável por toda a parte de atualização automática do Smart View, tá? Então, o Smart View Agent ele é um serviço que é instalado no sistema operacional que cuida da configuração e atualização do Smart View. Lembrando que o Smart View é compatível com Windows e algumas distribuições Linux, que são as mesmas que a gente tem suporte aí no Proteus. Então, a configuração, assim que a gente instala o Smart View Agent, que assim como o Smart View também é uma aplicação 100% web, no browser é aberto essa tela aí do Smart View Agent, onde a gente tem duas configurações iniciais. A primeira configuração é a configuração do armazenamento de dados do próprio Smart View. Isso aqui é um ponto muito importante, viu, gente? Aqui eu não vou apontar para o banco do Proteus. Não é aqui a ideia. Aqui a ideia é eu ter um banco de dados do próprio Smart View, onde serão armazenados os metadados do Smart View. Ah, César, o que é metadado do Smart View? Informações de layout, de relatório, visão em tabela dinâmica. A gente usa a base de dados também para controlar as gerações dos relatórios, armazenar informações de compartilhamento, enfim. Então, é uma base de dados exclusiva para o Smart View, tá? E é importante isso, inclusive, porque é, o nível de compatibilidade do Smart View ele é diferente do Proteus. Então, a gente pode ter algum problema se vocês apontarem para a base de dados que tem um nível de compatibilidade menor. E os bancos suportados que a gente tem aí são SQL Server, Oracle e PostgreSQL. O próprio Smart View cuida, se você passar um usuário que tem a possibilidade tem a permissão de criar bases de dados, o próprio Smart View faz isso para vocês. Qualquer dúvida, pode entrar lá no TDN Smart View. Nos próximos slides vai ter um QR Code aqui, eu vou colocar no chat aqui depois os endereços certinho para quem quiser pegar. Lá tem o detalhe de quais são os requisitos para cada banco de dados, tá? E aí a gente chega na segunda etapa, essa é a etapa de integração com o RP. Como o Smart View é uma aplicação agnóstica, aqui eu preciso apontar para quem eu quero integrar. Aqui nesse exemplo a gente está colocando a gente coloca um nome do provedor. Esse nome vocês podem escolher da forma que vocês quiserem, tá? É só para a gente ter um nome. Aqui a gente colocou TOTS Proteus e o endereço de descoberta, que é o endereço do Proteus que serve ao Smart View para fazer toda a integração. A comunicação do Smart View com o Proteus é totalmente APIs REST. Então, esse endereço de descoberta, ele também tem na documentação que a gente tem de integração, tá? É só consultar lá. E aí a gente vai conectar o RP e a gente vai passar um nome de usuário que é do próprio Proteus, e esse usuário vai passar a ser o administrador do Smart View. Ele vai ter algumas permissões iniciais lá quando a gente for para o Smart View.
Então, mais um ponto importante, o Smart View não possui gerenciamento próprio de usuários. Tudo isso é cuidado pelo próprio Proteus. Então, qualquer usuário do Proteus é um usuário do Smart View. O que eu recomendo é utilizar o próprio usuário administrador que vocês já possam ter aí no Proteus ou criar um usuário próprio administrador do Smart View para ter essas permissões específicas. Aí, quando a gente clicar em conectar ali o Smart View, ele vai validar toda a integração, vai habilitar esse botão também de configurações avançadas, onde eu vou ter a opção de trocar a porta que o Smart View vai atender, por padrão é 7017. Posso também configurar é, os certificados para trabalhar em HTTPS. Posso configurar também, caso o próprio Smart View não consiga trazer do Proteus as informações do License Server, mas em geral isso já é puxado automaticamente. E basicamente é isso. Assim que a gente valida tudo isso e clica em concluir, o Smart View Agent vai subir o Smart View e vai indicar se a configuração foi toda feita corretamente. Desde as versões mais recentes do Proteus e do Smart View, eu não vou saber exatamente quais, toda a parte de configuração que a gente tinha de conector, de configurar o Smart View por dentro do Proteus também, tudo isso já é feito automaticamente. Se no final a telinha indicar, de conclusão, indicar algum warning ali, é só olhar na nossa documentação que a gente consegue fazer a etapa que deu warning ali de forma manual, tá bom? Pode passar, Márcia? Então aqui a gente tem os QR Codes da página do TDN do Smart View e da página do TDN do Smart View no Proteus. Eu vou colocar os links também aqui no chat para quem não conseguir pegar a tempo aí. Recomendo muito consultar essas documentações, porque elas têm informações gerais do Smart View, todas as novidades que a gente traz e também todas as possibilidades do Smart View, tanto usando a própria interface do Smart View, que é uma interface web, ou utilizando o Smart View por dentro do Proteus, tá bom? Então eu vou continuar com vocês aqui. Qualquer dúvida, podem enviar no Q&A que eu vou estar respondendo junto com o time aqui, tá bom? Muito obrigado, pode seguir aí, pessoal. Obrigado, César. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Caio, eu sou analista de desenvolvimento aqui do time de RH. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a atualização da logomarca nos relatórios do Smart View. Foi algo muito pedido por vocês ali. O time do Frame atuou no final do ano passado e no início do ano nós liberamos aqui no RH em todos os relatórios a atualização ali da logomarca para a customização ali da logomarca nos relatórios do Smart View, né? É bem simples colocar a logomarca agora. Basta vocês estarem atualizados com a expedição contínua ali a partir de fevereiro, que já estará disponível no repositório de vocês. E a gente tem um repositório padrão aqui no Proteus, que é o Proteus Data barra System. Nesse diretório a gente colocaria a nossa logomarca, a logomarca da empresa de vocês, com o nome de lgmid.png. É bem simples, com só de colocar a logomarca com lgmid.png na pasta, ele passa a aparecer nos relatórios. Então, aqui eu coloquei um exemplo de logomarca e como ele ficou no termo de responsabilidade, como ele ficou no relatório de histórico salarial. As logos elas estão aparecendo em todos os relatórios a partir de então, tá? A partir da atualização ali de janeiro. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o gerenciador de relatórios do Smart View. Vou abrir aqui o meu Proteus. O gerenciador de relatórios do Smart View foi uma entrega do ano passado. É, Ela já está disponível no menu da 2510, aqui dentro de relatórios, Smart View Gestão de Relatórios. E ao acessar, vocês têm acesso a essa telinha onde a gente realiza filtros por funcionário. Diferente do Smart View, dos relatórios de Smart View, onde primeiro você seleciona qual relatório você quer gerar e depois você faz o filtro. Aqui no Gestão de Relatórios, nós primeiro fazemos o filtro de qual funcionário a gente quer gerar o relatório e depois nós selecionamos o relatório que nós queremos gerar. Então, ao abrir a telinha aqui de Gestão de Relatórios, nós temos o filtro de filial, processo e matrícula, que são os filtros básicos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou filtrar pela filial DMG01.
e vou pegar é, só por ela mesmo. Então a gente tem aqui a listagem de todos os funcionários da DMG 01, mas nesse caso aqui eu quero pegar um funcionário em específico que ele tem essa matrícula aqui 926391. Ao selecionar o funcionário e aplicar o filtro, a gente tem ele aqui na listinha de funcionários, né? Então, aqui no canto direito, nós temos esses três pontinhos. Então, nesse caso, eu vou querer gerar o aviso de férias para esse funcionário GPE, GPRSV 130. Então, basta eu clicar aqui nos três pontinhos e tem a opção aqui de aviso de férias. Nessa tela, nós temos 13 relatórios, opções de relatórios disponíveis para geração, que estão nessa lista. Todos têm que ser relativos, têm que ter ligação com o funcionário, né? Não adianta procurar algum que a gente não tem ligação com o funcionário, que não tem como a gente gerar a partir dele. Então, nesse caso, eu vou gerar o aviso de férias desse funcionário. Ele só pede qual a data de e até do aviso de férias, então eu vou procurar aqui um aviso de férias de novembro de 2023. E a gente tem aqui algumas opções. Se eu também desejo receber esse aviso de férias, por exemplo, por e-mail, se eu desejo enviar para o funcionário por e-mail, então é só a gente habilitar esses campos. Se eu desejo gerar em tela, que seria o enviar, ou se eu desejo gerar em segundo plano, onde ele envia uma requisição para o servidor e assim que tiver disponível lá, a gente vai receber uma notificação. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar em tela, eu vou clicar em enviar. Como eu estou gerando em tela, né? A tela trava aqui, fica carregando, fica gerando o relatório. E a partir do momento que ele gerar, o meu navegador aqui, ele vai fazer o download automático para minha pasta de downloads. Tá? Então ele fez o download aqui e ao acessar, a gente pode ver o aviso de férias do funcionário selecionado. Nesse meu caso aqui, eu não tenho nenhuma logomarca mais, porque eu não cadastrei a logo lgmid.png ali naquele dicionário, naquele diretório que eu passei para vocês. A outra opção que a gente tem, deixa eu gerar um novo relatório aqui, seria vou gerar um para DRJ01 pro processo 42. Tá, então, vou listar aqui os funcionários desse processo. Então, ele me listou aqui 4 funcionários. Eu poderia aqui gerar, por exemplo, o recibo de pagamento para esse funcionário. Então, eu preencheria qual é o roteiro, qual é o período. Então, vou selecionar aqui o 2018-08. E eu poderia enviar aqui para gerar o relatório para esse funcionário específico. Mas a gente também tem a opção de geração em lote, onde eu posso selecionar aqui quais funcionários eu quero gerar e habilita aqui a opção geração em lote. Então, por exemplo, se eu quero gerar para esses 4 funcionários, basta eu clicar aqui em recibo de pagamento, já está preenchido aqui os parâmetros que eu já tinha preenchido anteriormente, né? E gerar a partir daqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar para enviar e-mail também para o funcionário e eu vou colocar para gerar em segundo plano. Nesse caso, a gente apenas recebe a notificação aqui de que o relatório foi adicionado à fila de processamento e assim que ele for gerado, assim que rodar lá o processamento dos relatórios, a gente vai receber uma notificaçãozinha aqui no Proteus. A gente pode ver aqui no canto direito superior que eu já tenho 4 notificações, que eu já tinha mandado gerar esse relatório anteriormente. É, Ao clicar aqui na notificaçãozinha e clicar em ver gerados, ele me mostra aqui que eu gerei. Caio, só um minutinho, por favor. Tem um pedido aqui para você falar um pouquinho mais devagar, por favor. Ah, tá. Beleza. Aqui no canto direito superior, a gente tem a notificação onde eu consigo ver os relatórios gerados em segundo plano, onde a gente tem a coluna de status, se eu já baixei o relatório, a data de geração, a hora de geração, qual foi o funcionário que eu gerei, o nome e qual o relatório que foi gerado também. E nessa opção aqui a gente consegue baixar o relatório, ele fica aqui disponível inicialmente por 15 dias, mas esse parâmetro de 15 dias ele é configurável é, pelo, pelo configurador aqui do sistema, né, através do configurador. Então, nesse caso, por exemplo,
Eu vou gerar aqui o relatório da Bianca da Silva, é só clicar ali no download e ele já baixa automaticamente os relatórios que eu mandei gerar em segundo plano. Como eu mandei enviar por e-mail também, deixa eu até abrir aqui o meu e-mail. A gente pode ver que eu recebi aqui os 4 relatórios que eu mandei gerar agora, às 10h30. E ao abrir aqui o e-mail, né, como se eu fosse funcionário, o e-mail da Bianca da Silva está com o meu e-mail, a Bianca da Silva receberia o recibo de pagamento no e-mail dela também automaticamente. De minha parte é isso. Eu vou passar aqui pro Guilherme agora que deve continuar. Obrigado, Caio. Peço licença aqui para compartilhar a tela, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Beleza? Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme Sutani, eu faço parte da equipe de rotinas Proteus. E hoje vou mostrar para vocês dois relatórios em SmartView, que é a ficha financeira, o S5002, que é a rotina GPR SV 087, e o relatório de lançamentos vertical e horizontal, que é o GPR SV 086. Então, começando aqui pela ficha financeira, esse relatório ele vai estar disponível a partir do menu da 2610. E para versões anteriores, é necessário inserir manualmente a rotina GPR-SV 087 ali pelo configurador, em Ambientes, Cadastro Menus, igual está descrito aqui embaixo, nessa imagem. Esse relatório ele possui dois modelos de impressão. O primeiro sendo a visão de dados, onde a gente consegue interagir com o que a gente está vendo em tela, então expandir uma informação de funcionário, expandir uma informação de dependente, e o relatório que ele gera de um documento para a gente, consolidando todas as informações dos filtros, em um PDF, por exemplo, em um documento físico ali, né? O objetivo desse relatório é trazer uma visão mensal consolidada dos dados financeiros dos colaboradores. Então, ele traz ali rendimentos tributáveis, deduções e isenções, as informações complementares de dedução de dependente, pensão alimentícia, previdência complementar, e as informações complementares sem vínculo com o código de receita, como plano de saúde e reembolso. Eu vou mostrar um pouquinho do relatório em tela para vocês. Então, essa daqui é a visão de dados do relatório. Então, naquela telinha de seleção de recursos, eu escolhi ali para mostrar a visão de dados, né? Esses são os parâmetros que a gente tem no relatório. Tem CNPJ, CPF, D até, o ano base, que aqui no caso, na minha base de teste só tem esses dois registros para o ano de 2025, então eu já selecionei apenas o ano base e também a informação ali de código de receita. Quando a gente filtra, a primeira informação que aparece aqui é a informação do trabalhador, do profissional ali, né? Então, nesse caso, eu vou expandir aqui a informação do Rafael Oliveira. E quando eu expando, ele aparece três novas abas aqui, que seriam valores por código de receita, plano de saúde e o reembolso médico. Nesse caso aqui, eu vou expandir a informação do valor por código de receita. Ele traz novas 4 abas aqui para gente, sendo o tipo de rendimento, dedução de dependente, a pensão alimentícia e a previdência complementar. Aqui nesse caso, dentro dos tipos de rendimento, eu tenho três registros, sendo rendimento tributável, previdência oficial e IR retido. E para cada uma dessas descrições de rendimento, eu tenho as informações de cada mês de um ano completo aqui e no final de cada linha o totalizador desse ano. Então aqui para o rendimento tributável, eu tenho informação de janeiro, fevereiro, março e assim por diante em todos os meses do ano. E aqui no final o total. E segue essa mesma lógica para todas as abas aqui. Então, na dedução de dependente, a gente tem o CPF do dependente, da Ana Clara Santos, que é uma dependente do profissional Rafael Oliveira Santos. E aqui a gente tem as informações de dedução de dependente. Então, ele traz aqui a descrição do rendimento, nós podemos expandir aqui para conseguir ler o texto completo, e as informações aqui de todos os meses do ano, e aqui no final, um total geral. Mesma coisa para todas as abas, inclusive aqui a previdência complementar, que ele traz aqui o tipo de previdência, a descrição da previdência, o CNPJ e aqui as informações de todos os meses do ano. Tem a aba de plano de saúde, nesse caso aqui o meu não tem registro, e também a linha de reembolso médico aqui. Essa daqui é a visão de dados, como eu comentei, a gente pode iterar sobre o registro, né? E essa daqui é a telinha do relatório. Então, no relatório a gente tem os mesmos parâmetros da visão de dados, CNPJ, CPF, ano base e código de receita. Nesse caso, eu usei o mesmo filtro aqui, então ele deve trazer os mesmos profissionais. Eu já deixei impresso aqui do ladinho para a gente o relatório para facilitar a visualização. Então, aqui ele traz o título do relatório, né, o ícone, como o Caio mostrou ali para a gente agora há pouco.
Ele traz os dados de trabalhador aqui em cima, trazendo o CNPJ, o nome da empresa, o CPF, o nome completo. Aqui as informações de totalização dos rendimentos tributáveis, deduções e isenções, que ele traz aqui todos os tipos de rendimento, todos os meses do ano e no final de cada linha um totalizador. A dedução de dependente, como eu comentei ali na visão de dados, ele tem aqui o texto da Ana Clara Santos, o CPF dessa Ana Clara e os tipos de rendimento dela com todos os meses do ano e no final um total geral desse dependente. Mesma coisa aqui para a previdência complementar. Ali na visão de dados a gente tinha dois registros, então aqui no relatório ele também retorna. Então, primeiro ele traz os dados do Rafael Oliveira Santos, ele tem uma quebra de página e traz os dados da Maria Fernanda Costa, que seria a próxima colaboradora, beleza? Então, acho que a respeito da ficha financeira S5002 é isso. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito do relatório de lançamentos vertical e horizontal. Só um minutinho para carregar a tela aqui. Deixa eu passar o slide. Então, esse relatório, ele, assim como o nome já diz, né, ele possui dois modelos de impressão, sendo o primeiro a incidências por verba no período horizontal e o segundo a incidências por funcionário vertical. Então, ele tem, assim que a gente acessa a rotina, ele tem essa telinha para seleção de recurso, onde a gente escolhe qual relatório que a gente vai querer imprimir. E o objetivo dele é criar um relatório que traga os lançamentos para a folha de pagamento, tanto da tabela RGB quanto da SRC, nos modelos vertical e horizontal. E o relatório ele foi baseado nos relatórios de lançamento GPR 104 e GPR 105. Então, ele unificou essas duas rotinas em apenas uma, e a gente apenas seleciona ali assim que a gente acessa a rotina, a gente seleciona qual recurso que a gente quer imprimir, se é a incidência por verba no período horizontal ou o relatório vertical. Eu vou mostrar agora um pouquinho desse relatório aqui para vocês também. Só deixa eu sair aqui da apresentação. Abriu a telinha aqui para mim, só um minutinho. Esses são os parâmetros do relatório. Então, a gente tem processo, roteiro, são os mesmos parâmetros do relatório anterior, né, o relatório antigo do Proteus. Período, filial, centro de custo, departamento, matrícula, situações em que a gente pode selecionar múltiplos registros, né? A gente aperta aqui na busquinha para buscar. Categorias, pagamentos, as informações de verbas, salário do cadastro, que muda ali o layout do relatório, o lista total empresa, o código da visão, departamento por visão e também a informação ali da ordem. Eu vou mostrar aqui o relatório impresso para vocês. Nesse caso, eu imprimi o relatório com a ordem matrícula, então ele vai agrupar por matrícula, beleza? Ele traz aqui no cabeçalho as informações que a gente colocou no filtro, que esses daqui são parâmetros obrigatórios, como processo, período, pagamento e roteiro. As informações do profissional, então ele traz a filial, centro de custo, departamento, a matrícula, o nome, a hora, mês e também o salário desse profissional. E aqui embaixo ele traz informações de cada incidência. Nesse caso, ele tem uma incidência que é o bônus, as informações de horas, dias, referências, os proventos e também os descontos desse funcionário. Aqui ele traz o total geral do funcionário, então ele realiza a somatória de todas as incidências que esse funcionário tiver. O total da filial, que ele realiza a somatória de todas as informações de todos os funcionários dentro da filial. E o total geral, que ele pega todos os valores do relatório e realiza essa somatória. Agora, o próximo relatório que eu tenho impresso aqui seria o de centro de custo mais matrícula, em que ele muda o agrupador do relatório. Então, aqui ele tem o cabeçalho principal do relatório, que ele traz os parâmetros que a gente utilizou ali no relatório. E aqui ele tem a filial e o centro de custo. Então, como funciona? Ele vai ter esse parâmetro aqui, esse cabeçalho de filial e centro de custo. Ele vai trazer todas as informações de todos os funcionários que estão dentro desse centro de custo dessa filial. E assim que ele terminar de trazer esses funcionários, ele coloca um novo cabeçalho desse e começa a trazer os do próximo centro de custo, se tiver mais um centro de custo no retorno ali do relatório. Aqui ele tem informação de filial, centro de custo, departamento, matrícula, nome, horas, mês e salário. E aqui também as informações das incidências. Aí, como eu comentei, o que muda, no caso, é a informação, a forma de agrupamento da informação, né? Então, aqui ele traz o total do funcionário, que ele vai trazer o total de todas as incidências que o funcionário tem. Aqui o total do centro de custo, que traz as informações do somatório de todos os funcionários que estão dentro desse centro de custo. O total da filial, que traz o somatório de todo o centro de custo que tem dentro dessa filial e o total geral que faz o somatório de todas as informações que tem dentro do relatório. Beleza? Então, esse daqui é o relatório de incidências por funcionário vertical. E esse daqui é o relatório de incidências por verba no período, que é o relatório horizontal. Ele tem os mesmos parâmetros, basicamente, do relatório anterior, acho que muda algum ou outro. Tem processo, roteiro, período, informação de filial, centro de custo, departamento, matrícula, nome, as informações de situação, categoria e verba, que a gente pode selecionar múltiplos valores aqui, né? Então a gente aperta na busquinha ali para
para ele trazer. O lista total empresa imprime valor ao hora, que também muda a informação do relatório. Funcionário por linha, código da visão e também a informação de ordem. Nesse caso aqui eu já deixei impresso para a gente três registros de relatório, né? Esse primeiro, ele é um relatório de incidência por verbo no período ordenado por matrícula. Então aqui em cima ele traz o cabeçalho do relatório, as informações do profissional e aqui embaixo ele traz cada incidência separada por valor, né? Porque aqui no parâmetro de imprime valor ao hora eu coloquei a informação de valor. Então ele vai trazer aqui com R cifrão e as informações de cada incidência ali. E no final aqui ele traz o totalizador da filial, que ele realiza o somatório de todas as informações de incidência desse funcionário. E aqui embaixo o total geral, que ele soma, como eu comentei antes, as informações totais que tem dentro do relatório. Nesse outro caso, eu já mudei aquele parâmetrozinho de imprimir valor ao hora aqui, trocando para horas e dias, que daí ele para de retornar a informação com R cifrão, que seria referente à moeda, né? E ele traz as informações do parâmetro aqui em cima, o nome do funcionário, as informações de funcionário, as informações de incidência trazendo por horas e dias, né? Então ele traz aqui a informação, o total da filial, que soma todas as informações do funcionário ali dentro da filial, de todos os funcionários dentro da filial, e também um total geral para a gente. Deixa eu só conseguir acessar o último aqui, que abriu a abinha do Zoom. E esse último aqui, o que eu mudei no caso foi a informação da ordem. Então eu estou retornando por valor, mas agora com o centro de custo. Deixa eu só puxar aqui para baixo rapidinho. Então, esse é a incidências por verba, ordenando e agrupando por centro de custo mais matrícula. Esses daqui são as informações do cabeçalho do relatório, então os parâmetros que eu já coloquei ali no relatório. Como eu comentei antes, esse cabeçalho aqui, ele vai trazer todos os funcionários da filial DMG01 e do centro de custo 001, e ele vai ter esse cabeçalho, vai trazer todos os funcionários dentro desse centro de custo e filial, e depois mais um cabeçalho desse com o próximo centro de custo, se houver. As informações aqui do profissional, filial, matrícula, nome, centro de custo e código do departamento. Aqui as informações de incidência, que ele traz os valores de todas as incidências aqui, que no caso eu coloquei para imprimir ali por valor. O total do centro de custo, que ele engloba todos os funcionários que estão dentro desse centro de custo que foram retornados no relatório. O total da filial, que faz a somatória de todo o centro de custo dentro da filial. E o total geral, que engloba todos os valores retornados aqui no relatório. Beleza? Pessoal, acho que da minha parte era isso. Agora eu vou voltar a palavra para a Marcinha. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Guilherme. Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Tá? Bom, então agora nós vamos falar um pouco de ciclo de vida. Todo software, tá, gente? Todas as rotinas ou sistemas que uma empresa de software disponibiliza, ela tem fases ali que envolvem desde a concepção, desenvolvimento, lançamento no mercado, a sustentação, né, dessa rotina ou dessa funcionalidade e, finalmente, o declínio. E aí se inicia a descontinuação da rotina. Esse declínio, ele existe por ser termos um produto mais moderno e vantajoso, ou uma substituição de legislação, por exemplo, e agora aqui no caso do Smart View, a gente se enquadra nesse cenário onde a gente tem um produto mais moderno e vantajoso, né? Então, todas as nossas rotinas de relatórios, elas serão substituídas, elas estão sendo substituídas pelo Smart View, tá certo? Que é um produto sem custo, é um produto mais moderno, ele tem mais funcionalidades que as rotinas antigas e por isso ele será descontinuado. Então, ele entrou num ciclo de vida, que é como a gente chama. Esse processo de descontinuação é um processo que se estende de 6 meses a um ano. Então, nas próximas semanas e nos próximos meses, vocês serão notificados da descontinuação de relatórios antigos, né? A gente está trabalhando no Smart Bill desde 2023. Então, os primeiros relatórios que a gente disponibilizou lá no comecinho, né, desse projeto, eles já estão
bem maduros para que os antigos possam ser descontinuados, tá bom? Então, vocês serão, obviamente, notificados aí, a partir da notificação, vocês vão ter aí de 6 meses a um ano para se adaptarem ao novo relatório. Então, no primeiro momento, a gente para de fazer melhorias em relatórios antigos e depois esse relatório para de ter suporte. E, por fim, ele não é mais liberado dentro do menu dos próximos releases, tá bom? Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês porque é muito importante que vocês comecem a utilizar os Smart Views, comecem a entender como eles funcionam, instalem, configurem, e é porque é natural, né, que os relatórios antigos sejam descontinuados, tá certo? A gente também fez um trabalho, como o Guilherme apresentou aí, de tentar unificar diversos relatórios em um só, até para facilitar para os nossos clientes, porque a gente tem uma gama de relatórios tão grandes e às vezes com informações repetidas. Então, esse trabalho também, ele envolveu a gente rever todos esses relatórios, fazer um trabalho aí de estudo em cima desses relatórios, para unificar informações em um relatório só e ficar mais fácil aí o dia a dia das pessoas que trabalham com RH, tá bom? Uma coisa que a gente também tomou muito cuidado é para não deixar informações para trás, né? Então a gente melhora o que existe hoje, sem deixar, sem tirar funcionalidades que já existem. Essa também é uma preocupação que a gente teve. Então a gente cria coisas novas, mas a gente não retira coisas que estão aí no mercado que podem estar sendo utilizadas por diversos clientes, tá bom? Então, era esse recadinho aqui do ciclo de vida que eu queria dar. Na sequência, eu vou mostrar aqui a documentação para vocês, né? Então, essa é a nossa página. A gente tem a página centralizadora que o César mostrou ali, né? Que é uma página mais assim da parte conceitual do Smart View. E aí, cada módulo do Proteus tem a sua própria página centralizadora. Então, a gente tem a página da controladoria, do back-office, e aqui a gente tem a parte do gestão de pessoas, né? Então, vocês podem ver que a gente tem os recursos humanos, Proteus Smart View. Aí, dentro do recursos humanos, a gente tem a parte do ponto eletrônico, gestão de pessoas, né? A parte ali do GCH. Então, é dividido dessa forma também, né? Que seria recrutamento e seleção, cargos e salários, e nós temos alguns relatórios aí nesses módulos também. Vocês podem ver que essa página ela tem todos os Smart Views que a gente já liberou, tá bom? Cada um deles com o seu exemplo, com o design da página, como que você inclui esse Smart View dentro do menu, né? Então, é bastante rico o conteúdo que nós temos aqui nessa página centralizadora. Vocês podem observar que a gente tem FAQs aqui. Então, cada evento desse que nós fizemos, esse é o quarto, se eu me recordo bem, todas as perguntas que são colocadas aqui, a gente responde, né? E traz para esses FAQs. Então, dentro desse link, vocês vão ter várias perguntas já respondidas que podem ajudá-los aí no dia a dia, tá bom? Essa página a gente alimenta sempre que a gente cria novos, né? Novos relatórios. Então, eu acho que isso vai ajudar vocês bastante, em conjunto com aquela página que o César mostrou para vocês também. Tudo bem? Gente, era isso, né, que a gente queria trazer para você. Ah, que tem a continuação, né? Aqui a parte dos FAQs que eu falei para vocês. Então, vocês podem ver que as perguntas estão separadas, né, em tipos. Temos aqui perguntas sobre licença, customização,
sobre parâmetros, sobre as configurações. Então, está bem organizadinho aqui, até para ajudar vocês a se localizarem. Bom, vamos para a parte de perguntas e respostas aqui. Daí, meninos, Caio, Kel, Guilherme, César, se vocês também quiserem abrir o microfone para responder alguma pergunta aqui ao vivo, tá bom? Tá? É. Tem algo que foi bastante perguntado que seria relativo à customização dos relatórios. Eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer a customização de um, só para mostrar um exemplo básico aqui. Tá. Então, alguns relatórios criados, né, eles podem ser customizados campos. Então, por exemplo, os que têm ligação com a tabela de funcionários, SRA, em geral, você pode puxar, digamos, o CPF do funcionário para trazer no relatório, né, ou na visão de dados. Então, aqui no configurador, a gente precisa, para fazer isso, né, acessar o configurador e aqui dentro de ambiente, Smart View, integração em Smart View. Nesse caso aqui, ele vai listar todos os objetos de negócio que estão disponíveis aqui no nosso Smart View, né? E a gente tem aqui no canto esquerdo a personalização de campos, aqui essa configuraçãozinha. Então, ele vai abrir todos os objetos de negócio que estão disponíveis para personalização, que possuem tabelas que a gente consegue adicionar campos. Então, só esperar ele carregar aqui. Então, por exemplo, aqui está qual é o objeto de negócio, e quais são as tabelas customizáveis, né? Então, por exemplo, para o relatório de boletim de entrada, apenas a SF1 é customizável. Eu vou abrir aqui um relatório nosso, aviso de férias, por exemplo. No aviso de férias, tanto a SRA quanto a SRF quanto a SRH são customizáveis. Então, digamos que eu queira trazer o CPF de um funcionário aqui para minha SRH, né? Aqui para o meu aviso de férias. Então, eu vou editar o meu aviso de férias aqui. Aqui embaixo ele me traz quais são os campos que ele já traz no relatório, né? Então, por exemplo, ele já me traz qual é a matrícula, qual é o código do centro de custo e tal, mas ele não me traz o CPF. Então, aqui eu consigo selecionar qual é a tabela. Então, vou selecionar a tabela de funcionários e o campo RASIC, que seria o CPF do funcionário. Então, basta eu adicionar aqui e o meu objeto de negócio ele vai vir com essa informação do CPF do funcionário. Se for uma visão de dados, a visão de dados já aparece automaticamente uma coluna nova com o CPF do funcionário. Já se for um relatório, então vocês precisariam ir lá no Smart View, né, ter o trabalho de duplicar o relatório e customizar o relatório vocês mesmos, botando esse campo no local que vocês querem no PDF, tá? Então vocês precisariam recriar esse relatório, mas bastaria duplicar o relatório e colocar esse campo no local que vocês necessitam, tá? Obrigada, Caio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vou. O Caio começou a digitar aqui na pergunta sobre a consulta SQL. Deixa eu até abrir minha câmera aqui. É, é possível fazer sim, mas a gente tem algumas questões. Primeiro, quem é cloud, não, a gente não tem a possibilidade de fazer isso, tá? Mas se você for um cliente on-premise, dá para sim conectar um banco de dados direto. Basta consultar lá na documentação do Smart View como é que faz essa conexão. Mas esse é um tipo de conexão que vai exigir sempre ter licença do tipo .z para ser feita, tá bom? Então, lá explica como que você cria esse conector, como que você cria o objeto de negócio com uma query, e aí é só criar o seu relatório dentro do Smart View. Tem uma outra pergunta aqui do Alan. Para usuários de cloud, é possível criar também os próprios objetos de negócio? Alan, que eu me lembre, sim, é possível.
mas eu sugiro abrir um ticket lá com o time de cloud para confirmar essa informação, mas eu acredito que não é problema não, viu? A gente acha que já tem até clientes lá que já criaram seus próprios objetos de negócio. O Josué colocou aqui uma questão de desconforto quando o usuário opera, no caso parâmetros em que é necessário sempre usar a opção carregar mais dados. Neste caso, alguma alternativa para acessar, por exemplo, o último registro de um cadastro sem ter que carregar até o final? Hoje a gente realmente não tem, é uma questão de componente de front, mas a gente já está com um ticket aberto com o nosso time de front para a gente tratar esse cenário específico. A gente está ciente disso e a gente vai procurar uma solução, tá bom? Hum, Bom dia. O Smart TV é capaz de disponibilizar tabelas customizadas para montagem de relatórios? É, Eu não sei do que se tratam tabelas customizadas. Você sabe me dizer aí, pessoal? Não. César, são tabelas que ele mesmo cria dentro do configurador, Ah, ok. tá? Ah, tá. Tá, tá. Nesse caso, aí você tem que criar o seu objeto de negócio também, né? Aí a gente tem uma documentação lá na página centralizadora do Proteus de como que faz essa configuração de objeto de negócio. Ela é feita em TLPP. O Henrique perguntou qual a licença necessária para utilização de consultas. É a TOTUZI, é a licença do tipo integração. Tem a questão aqui do Alisson falando que tem mais de 100 filiais e que os relatórios geram só uma por filial. Alisson, isso é até uma característica que a gente tem no Smart View, que é importante destacar, que entra naquele conceito que a gente colocou de dados transacionais. Se a gente começa a trabalhar com relatórios que têm muitos dados, aí no seu caso, 3.500 funcionários, até que não, pode ser que não ocorra isso, mas em alguns outros casos podem ocorrer. E a gente deixa muito abrangente a utilização do uso dos objetos de negócio, a gente pode começar a esbarrar em limitações de hardware do servidor onde está sendo gerado o relatório. O que que eu quero dizer com isso? Se eu quero pedir gerar um relatório, e a gente já teve cenário assim, que no final vai ser um relatório com quase 1 milhão de páginas, que eu tenho 10 milhões de registros, o Smart View dá conta? Dá. Só que ele começa a consumir memória e às vezes o próprio servidor não tem essa quantidade de memória necessária. Por isso que a gente gosta de falar de dados transacionais, que são dados específicos ali para um período, para uma empresa específica, para a gente não ter esse problema. Eu poderia te falar assim, pô, se você quiser fazer isso, é tranquilo. E não vou estar sendo sincero porque a gente começa a esbarrar nesses problemas aí. Porque igual a gente mostrou, né? A gente lembra como é que eram os relatórios e como é que é o relatório hoje no Smart View. O objetivo do Smart View é trazer relatórios com uma interface mais atualizada, né? Então a gente tem até um construtor de layout ali que você pode montar da forma que você quiser e tudo mais. Então ele exige mais processamento e mais memória para gerar o relatório, né, daquele formato. Então começa a ficar muito complicado processar muitos dados. Quando a gente precisa ter muitos dados, o que a gente até recomenda é uma opção que a gente tem hoje no Proteus, que é de exportar diretamente os dados do objeto de negócio em CSV. Porque a gente chama isso de extração de dados de fato, né? Ninguém tem a capacidade de ler um relatório de 100 mil páginas. É humanamente impossível e até abrir um PDF desse é muito ruim. A gente já teve experiências desse tipo também, tá? Então, por isso que a gente pensa muito em limitar os contextos dentro das gerações do relatório. De qualquer forma, se você quer seguir por esse caminho também, você tem a possibilidade também de criar seu objeto de negócio
e tentar verificar se é possível fazer essa geração, tá? Gente, se eu falei alguma bobagem aí, vocês me corrijam também, viu? Beleza. Tenho algumas perguntas também da geração de relatórios que vai com os parâmetros que vai de branco a ZZZ, né? Aqui no RH a gente utilizou por padrão os parâmetros que não são obrigatórios, o preenchimento. É, eles só de deixar em branco, por padrão, ele já é filtrado de branco a ZZZ, então você não precisa filtrar o ZZZ, mas alguns poucos casos precisa digitar o parâmetro, né? Nesses casos, a documentação ela diz que o parâmetro é obrigatório. Então, deixa eu até compartilhar minha tela aqui para mostrar as documentações. Então, aqui na nossa página centralizadora, né, nós temos todos os relatórios do Smart View que foram gerados, que foram desenvolvidos aqui pelo RH. E ao acessar um relatório específico aqui, por exemplo, o reajuste de tarefa, nós temos a informação do relatório, e embaixo quais parâmetros são obrigatórios e não. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, esse relatório tem o código de tarefa D e código de tarefa TE. O preenchimento deles é opcional. Então, ao deixar em branco esses relatórios, por padrão, ele já é enviado de branco a ZZZ, ou seja, para buscar todos os códigos de tarefa, tá? Em alguns casos, o parâmetro pode ser obrigatório. E nesse caso, você teria que filtrar um parâmetro. Mas, em geral, todos que estão filial D e filial até, por exemplo, tem o D até, né? Por padrão, ele já vai o branco às vezes Z. Isso nos relatórios do RH, tá? Pode ser que outros módulos eles tenham feito de maneira um pouquinho diferente. Mas também na tela aqui no TDN, ao acessar o relatório em específico, você tem uma ideia dos parâmetros aqui, de quais são opcionais, de quais são obrigatórios. Por curiosidade, nesse caso aqui, o preenchimento de todos é opcional. Pessoal, é muito difícil a gente mostrar a inclusão do relatório no menu. Vocês conseguem fazer esse passo a passo? Temos ambiente para isso? Consigo sim, Obrigada, Caio. né? Já aproveito para compartilhar. Perguntaram, eu mostrei a customização dos campos, né? E eu falei que basta duplicar o relatório e puxar o campo novo para o relatório, né? E perguntaram como é que duplica o relatório. Você precisa ter acesso como administrador aqui no Smart View, né? No meu caso é a porta 7017, que é a padrão. E aí lá na listagem dos relatórios, ao abrir um relatório no Proteus, né, ele já importa para cá automaticamente. Então, por exemplo, eu abri o recibo de férias, ele já importou automaticamente para cá. Então, bastaria, tem um botãozinho aqui de duplicar. Então, nós conseguimos duplicar o recibo de férias. Então, ele está duplicado aqui. Quando ele está duplicado, o botão editar, ele habilita para a gente não para a gente mexer num customizado, né? E vir aqui em design, nós conseguimos adicionar o campo desejado e aí fazer a publicação lá no Proteus depois, conforme a documentação que está disponibilizada ali na nossa apresentação. Já sobre a inclusão no menu, estou abrindo aqui o meu configurador. Então eu vou aqui no menu do GPE, né? Em ambiente cadastros menus.
Selecionar o gestão de pessoal. Ok. Vou passar todo o menu aqui para o lado direito. E, por exemplo, eu vou fazer a inclusão de um relatório novo aqui em relatórios. Direto aqui em relatórios, pode ser. Eu clico em novo item. Foi perguntado do relatório de provisão. Ele foi disponibilizado com GPR SV070, se eu não me engano. Eu vou colocar esse como nome da descrição dele também. E como nome do. Eu vou deixar a provisão aqui, nome da descrição. Então, vou selecionar aqui a gestão de pessoal aqui. É, Selecionei o programa aqui, que é o GPRS V070, ok. Ele me deu o aviso que já existe no meu menu, né? Mas eu vou gerar de qualquer forma. Então, vou clicar em gerar e vou gerar o Siga GPR, que é o meu menu do gestão de pessoal. Esse passo a passo também tem vários videozinhos que vocês podem ver, tá? Mas normalmente quem faz é quem tem acesso aqui ao ambiente de configuração, tá? Então, normalmente ele já conhece o processo. Então, tá gerando o menu aqui. Gerou, agora eu vou acessar o meu SIGMDI aqui para ver lá o menu. Então eu coloquei em relatórios, provisão. Aí ao acessar já aparece o relatório do Smart View. Se eu copiei o código certo, mas eu acho que sim. Então aqui já tem as opções de relatório ou visão de dados. Beleza, Caio, obrigada. Tem uma pergunta aqui, pessoal, sobre se todos os módulos, né? A Raquel já até respondeu, mas se todos os módulos estão sendo migrados. Sim, a gente tem todos os módulos sendo migrados para Smart View, né? E aí, dentro dessa página aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui eu estou no Proteus 12, tá? Eu estou aqui no Proteus 12. E aqui a gente tem todos os módulos. Então, por exemplo, dentro do financeiro, aqui, vocês vão entrar aqui no financeiro, por exemplo, e aí vai ter também uma parte de Smart View, né? Dentro do fiscal, tem também a parte de Smart View. Então, aqui são os módulos e cada um deles vai ter a parte do Smart View. Então, é bacana vocês procurarem mesmo nessa página, e aí vocês vão encontrar, né, cada módulo fez a parte de Smart View, tá bom? Eu vou até colocar isso aqui no chat para vocês conseguirem se encontrar aqui. Mais alguma pergunta, meninos, que vocês gostariam de trazer para cá? No final dessa agenda, nós vamos ler novamente aqui todas as perguntas. As que a gente achar pertinente, a gente pode colocar lá no nosso FAQ também. A gente atualiza ele a cada webinar, né? Então a gente pode colocar lá também algumas. O que ainda não estiver lá, nós colocamos lá também.
Tem uma pergunta aqui, Caio. Olha, como fazer o envio, por exemplo, dos demonstrativos de pagamento por e-mail? É no gerenciador de relatório, gerenciador de Smart View, né? Que a gente consegue fazer isso, certo? Eu não sei se o demonstrativo de pagamento está lá. Você sabe, o demonstrativo de pagamento é o recibo? Isso, é o recibo. Tá. Lá pelo gerenciador de relatórios, é, vou compartilhar aqui novamente. Aqui pelo gestão de relatórios, que é o GPM 928A, caso não esteja no menu de vocês, ele está só no da 2510, né? Mas pode ser adicionado no menu por vocês. Então, ao selecionar lá pelo funcionário, nós conseguimos enviar por lá, mas também teria como enviar direto pelo relatório. GPR. Porque lá nós teríamos que selecionar os funcionários e um a um, né? Normalmente, quando é uma geração maior, é, é enviado por aqui mesmo, pelo relatório em si. Quando é uma geração, por exemplo, para um funcionário em específico, aí nós utilizamos o gestão de relatórios, né? Mas quando é que é uma geração completa, maior, nós geramos pelo recibo de pagamento pelo Smart Bill normal mesmo. Então, aqui ao abrir o recibo de pagamento pelo menu, relatório, eu coloquei o. Bom, eu não lembro agora, para ser sincero. Deixa eu ver se abre aqui. Tá. Aqui, no recibo de pagamento, a gente tem a opção e-mail, onde nós podemos selecionar o e-mail aqui e selecionar, por exemplo, um e-mail teste aqui, por exemplo. E ao imprimir, ele mostra para a gente quais parâmetros nós desejamos gerar o relatório para enviar por e-mail. A outra opção do recibo de pagamento seria aqui pelo gestão de relatórios mesmo, onde nós filtramos aqui o funcionário, nesse caso. E aqui no canto direito nós podemos gerar o recibo de pagamento e receber por e-mail ou enviar por e-mail o recibo de pagamento. Nesse caso aqui, se selecionar esse campo de baixo, ele vai enviar para o funcionário. Nesse campo de cima, ele vai enviar para o e-mail do usuário que está logado. Tá? Então aí bastaria gerar o relatório por aqui. Vou colocar enviar aqui e eu receberia por e-mail o recibo de pagamento, tá? Obrigada, Caio. Então, só para complementar aqui, é, eu coloquei ali que eu ia enviar por e-mail, né? E aí aqui eu recebi o e-mail com recibo de pagamento.
Eu vou ler algumas perguntas aqui, tá, pessoal? Umas perguntas que eu achei bem interessantes. Então, tem uma pergunta assim, olha, é possível criar um outro ambiente Smart View para homologação? E aí o César respondeu que sim, é possível, né? Mas é necessário uma nova instalação. Se for no mesmo servidor, faça a instalação manual para definir uma porta diferente da padrão para Smart View Agent. Segue o documento. E aí ele colocou um documento que eu vou disponibilizar aqui no chat, tá bom? Então, se vocês quiserem criar um ambiente de homologação para o Smart View, é possível. Isso. Eu coloquei esse detalhe aí porque muita gente às vezes tem um servidor único, né, e precisa ter um ambiente de homologação e outro de produção, e aí tem essa questão de subir o agent com uma porta diferente. Mas se forem servidores diferentes, um para homologação e outro para produção, é só fazer a instalação do Smart View em cada um deles, sem ter essa preocupação aí da porta. Bacana. Sempre também, né, nos outros webinars que a gente fez, sempre tem dúvidas relacionadas à licença. E a Raquel respondeu uma aqui sobre a licença necessária, para a utilização de consultas. Então, eu também vou colocar aqui a resposta dela. É utilizada a licença do tipo TOTUS Zoom. Temos a documentação referente a essa informação. É TOTOZ. A TOTUS, sim. Desculpa, É, gente. tranquilo, mas. Vou colocar aqui, tá bom? Tem uma pergunta aqui, que é sobre o relatório de funcionários. Então, ela é o seguinte, olha. Temos mais de 100 filiais, no total de 3.500 funcionários. E vimos que existem relatórios, que, por exemplo, o relatório de funcionários, que ele não deixa selecionar as filiais. No caso, tenho que entrar em cada filial para gerar. Existe alguma melhoria para isso, em poder gerar de uma só vez todas as filiais? Nós vamos, né, como o Caí falou, nós vamos ler todas essas perguntas, né, ao final desse evento. E aí, essa é uma melhoria, né, uma melhoria, assim, que é bem pertinente. Então, a gente vai considerar para colocar no nosso roadmap, sim, tá Ô, bom? Márcia, eu até respondi esse caso já, que é aquela questão da gente ter muito dado e ter problema de processamento. Tá, tá. Então, a gente tem que verificar se é possível também, né, é, tecnicamente, mas sendo, a gente Isso. tenta incluir dentro do relatório, tá? Ah, e até aproveitando essa questão, teve até uma pergunta aqui sobre uma mensagem de limitação. Eu falei dessa questão de consumo de memória, mas o Smart View tem uma trava, tá? Eu até respondi ali. Que às vezes você pode solicitar a geração de um relatório ou visualizar uma tabela ou uma visão e aparecer uma mensagem de que não foram exibidos todos os dados, que eles foram limitados, em função da quantidade. Tem uma documentação específica sobre isso lá dentro da página do Smart View, tá? Essa trava é justamente para a gente evitar algum problema no servidor em caso de uso excessivo de memória. É possível.
configurar esse limite para clientes on-premise, tá? Tem lá como que é feito, mas também a gente coloca lá explicando o porquê dessa trava, qual que é o objetivo, por que que ela existe e também que essa modificação deve ser bem pensada também em função dos recursos disponíveis no servidor, tá bom? Eu vou colocar no chat aqui também sobre o link dessa documentação. Tem uma pergunta aí de duplicação de relatório. Ô, cara, você que está respondendo aí? Eu ia falar para ele, eu ia sugerir para ele acessar o link ali do Smart View mesmo, da documentação de referência do Smart View, porque eu acho que é importante acessar lá. Acho que eu não vou conseguir explicar Tá. todo o processo por aqui. Beleza. Mas eu falo aqui. A pergunta do Igor tá aqui. Quando duplicamos o relatório pelo 7017, quando ele fala põe 7017 é pela interface do próprio Smart View, tá? Ele pergunta: esse novo relatório sobe automaticamente para o menu do Proteus? Se não, como subimos? Então, lá na listagem de relatórios no Smart View, a gente tem um botãozinho lá que você clica para duplicar, né? Ele gera uma cópia desse relatório. A resposta é não, ele não vai automaticamente para o menu do Proteus. Para você adicionar esse relatório, que provavelmente você vai querer customizá-lo, né? Você tem que, através do configurador, adicionar esse relatório lá no menu do Proteus. Para isso, na documentação central lá da integração do Smart View com o Proteus, tem como é feito isso. Eu vou ver se eu acho aqui o link certinho para a página, mas lá nessa centralizadora tem, tá bom? O Calixto colocou algumas questões aqui de parâmetros, não ficou claro ainda, Calixto. Se você puder abrir um ticket com o nosso suporte para a gente detalhando melhor, a gente analisa, tá bom? Nosso time de suporte aí tá bem capacitado com Proteus e mesmo que eles não saibam a resposta, eles vão consultar o time de desenvolvimento aqui e a gente vai poder responder melhor. César, temos trilha de capacitação? Sabe Trilha de dizer? cap... Não sei dizer, não sei dizer. A gente tem que verificar com o time de Frame Proteus também. Se não houver, a gente faz também, né? É, achei bacana também.
A gente tem uma pergunta do Josué ali, com relação à duplicação do relatório para compartilhar com outros grupos, com outras pessoas, né? Sem indicar grupo e tal. Pelo Proteus, você adicionaria no menu para todos que tenham acesso ao menu e aí eles já ganhariam acesso direto ao relatório, né? Já se fosse acesso direto por dentro do Smart View, eu creio que não tem como. O César até pode me confirmar, mas eu acredito que seja somente compartilhando com o grupo. Aí é ou usuário ou grupo de usuários. É isso que o Smart View conhece, tá bom? Bom, pessoal, a gente já vai é, encerrar aqui o evento. A Alice colocou aqui o formulário de pesquisa. É muito importante que vocês respondam, que vocês coloquem as suas considerações para que a gente possa melhorar, né, os nossos eventos cada vez mais. Agradeço aí a participação de todos, principalmente a participação do César, participação da Raquel, Caio, Guilherme, e aí organização da Alice também. Obrigada, pessoal, por vocês terem reservado esse tempo aí para aprender, entender um pouco mais do Smart View, que é uma ferramenta aí super importante que a gente disponibilizou para vocês e vai ser o nosso futuro aí, né? Então é bacana que vocês conheçam cada vez mais. Amanhã nós vamos ter esse mesmo evento para a linha RM, né? Não sei se de repente vocês querem avisar para alguém. Então amanhã vai ser esse mesmo evento aí, esse mesmo horário para a linha RM, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado, bom dia. Bom dia, Bom dia a pessoal. todos, pessoal.